Amados irmãos, sou Valéria Godoy e estou aqui para, junto com você nessa noite, fazermos o 5º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Então, você é nosso convidado especial a permanecer conosco até o final. Você que está vendo e ainda vai ver esta live, que Deus abençoe você e que possamos juntos entrarmos na presença da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São Luís Maria de Montfort. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar a oração do Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. 5º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. 5º dia, inteiramente confiantes na providência de Deus. Predissestes a comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a vosso profeta, que dela fala em termos muito obscuros e misteriosos, mas divinos. Qual é, Senhor, essa chuva voluntária que separastes e escolhestes para a vossa enfraquecida herança? Senão esses santos missionários, filhos de Maria, vossa esposa, aos quais deveis congregar e separar do comum, para o bem de vossa igreja, tão enfraquecida e maculada pelos crimes de seus filhos? Quem são esses animais e esses pobres que hão de habitar em vossa herança e ser aí nutridos com a divina doçura que lhes haveis preparado? Senão esses pobres missionários abandonados à providência e transbordantes de vossas delícias divinas? Esses misteriosos animais de Ezequiel que hão de ter a humanidade do homem por sua desinteressada e benfazeja caridade para com o próximo, a coragem do leão por sua santa cólera e por seu ardente e prudente zelo contra os demônios e filhos de Babilônia, a força do boi por seus trabalhos apostólicos e pela mortificação contra a carne, e finalmente a agilidade da águia por sua contemplação em Deus? Tais são os missionários que quereis enviar à vossa igreja. Terão olhos de homem para o próximo, olhos de leão contra vossos inimigos, olhos de boi contra si próprios e olhos de águia para vós. Esses imitadores dos apóstolos pregarão com grande poder o poder da voz, virtude multa, virtude magna, com grande força e virtude tão grande, tão esplêndida, que hão de comover todos os espíritos e todos os corações nos lugares em que pregarem. A eles é que haveis de dar vossa palavra, e até mesmo vossa boca e vossa sabedoria, a qual nenhum dos vossos inimigos poderá resistir. Entre esses prediletos vossos, ó amabilíssimo Jesus, é que tomareis vossas complacências na qualidade de reis de virtudes, pois que em todas as suas missões não hão de ter por objeto senão dar-vos toda a glória e todas as vitórias que alcançarem sobre vossos inimigos. Por seu abandono à providência e pela devoção a Maria Santíssima, terão as asas prateadas da pomba, isto é, a pureza da doutrina e dos costumes, e douradas as costas, isto é, uma perfeita caridade para com o próximo, para suportar-lhe os defeitos e um grande amor a Jesus Cristo, para levar a sua cruz. Só vós, ó Jesus, como Rei dos céus e Rei dos reis, haveis de separar do mundo esses missionários, como outros tantos reis, para torná-los mais brancos que a neve, sobre a montanha de Selmon, montanha de Deus, montanha abundante e fértil, montanha forte e coagulada, montanha em que Deus se compraz maravilhosamente e na qual habita e há de habitar até o fim. Quem é, Senhor Deus de verdade, essa montanha misteriosa de que nos dizeis tantas maravilhas, senão Maria, vossa diletíssima esposa, cuja base puseste sobre o cimo das mais altas montanhas?
Felizes e 1000 vezes felizes os vocacionados que tão bem elegestes e predestinastes para convosco habitar nesta abundante e divina montanha, para aí se tornarem reis da eternidade pelo desprezo da terra e pela elevação em Deus. Para aí se tornarem mais brancos que a neve, pela união a Maria, vossa esposa toda formosa, pura e imaculada. Para aí se enriquecerem do orvalho, do céu e da fecundidade da terra, de todas as bênçãos temporais e eternas de que está toda cheia Maria Santíssima. É do alto dessa montanha que hão de lançar quais novos Moisés, por suas ardentes súplicas, dardos contra seus inimigos, para prostrá-los ou para convertê-los. É sobre essa montanha que hão de aprender da própria boca de Jesus Cristo, que aí está sempre a inteligência das suas 8 bem-aventuranças. É sobre essa montanha de Deus que com ele hão de ser transfigurados como no Tabor, que hão de morrer com ele como no Calvário, e que hão de subir com ele ao céu como na montanha das oliveiras. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebestes de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os alegrar, vos saudamos com uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Então, por isso nós ousamos dizer: São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre essa oração que acabamos de fazer. Dias tão propícios para fazer essa oração, onde nós clamamos ao Deus do céu e da terra que envie missionários segundo o coração de Deus para as suas obras missionárias. Por isso, você que é um consagrado mariano pelo método de São Luís Maria de Montfort, que você possa buscar servir a Deus em lugares marianos, em lugares que são consagrados a Deus por meio da Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, lugares que vão alimentar a tua espiritualidade, lugares que vão ajudar você a crescer em sabedoria, estatura e graça, lugares que não vão minar dentro de você toda essa espiritualidade profunda e linda que é a espiritualidade mariana dentro da consagração de São Luís Maria de Montfort. Então, quanto mais perto nós estivermos dessa espiritualidade, mais perseverantes e fiéis nós vamos ser. Quanto mais distantes nós estivermos, mais infiéis e inconstantes nós iremos ser. Então, é preciso que essa espiritualidade seja alimentada dentro de você. E onde que ela vai ser alimentada? Na sua oração pessoal e também em lugares que vivem esta consagração. Então, que você fique atento aí a essa direção de Deus para você hoje, para que você possa, não que outros lugares não sejam bons. É claro, todo lugar é bom, todo lugar de Deus que é professado o nome de Jesus, que Jesus é o Senhor, é bom, como a palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, onde Deus é adorado, onde Deus é bendito, é bom. Só Deus é bom. Mas a nossa espiritualidade, ela precisa ser alimentada ao lado de pessoas que vivem a mesma consagração, que sonham os mesmos sonhos, que têm o mesmo projeto. Por isso, que você possa aí seguir essa direção de Deus para que você possa melhor servir a Deus, amém? Então vamos lá. Quem são os servos de Maria inteiramente confiantes na providência? Quem são os servos de Maria inteiramente confiantes à divina providência de Deus? Vamos ver? Primeira característica, são os predestinados. Então, meu querido, viver da providência de Deus não é para todas as pessoas.
Por isso, muitas pessoas começam a buscar lugares para servir a Deus, e se encontram lugares que vivem da providência de Deus, muitas vezes não conseguem ficar, não conseguem perseverar. Por quê? Viver da providência de Deus é para predestinados. Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, cada pessoa Ele usa num lugar que Ele determinou para a sua glória, para o bem da pessoa e para a sua glória. Então, viver da providência de Deus é questão de predestinação. Por isso que muitas pessoas não conseguem viver sob a providência divina. Segunda característica é chuva voluntária. Então, os servos de Maria Santíssima que vivem da providência de Deus, por meio de São Luís, são considerados como chuva voluntária. O que é uma chuva? A chuva ela cai de repente, não é mesmo? A chuva ela irriga a terra, a chuva ela faz dar frutos, a abundante chuva faz germinar. Por isso, chuva, porque esses servos inteiramente confiados à providência divina são bênçãos de Deus, são pessoas abençoadas por Deus. Então, quando nós recebemos dentro das nossas comunidades, dentro das nossas pastorais, pessoas que são chamadas, têm o chamado da providência divina, nós estamos recebendo a chuva voluntária de Deus. Então, essas pessoas que têm o chamado para viver a providência são bênção de Deus na igreja. E uma bênção voluntária, ou seja, elas são predestinadas por Deus, Deus tem um chamado para elas para viver da providência, mas elas são voluntárias. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, mas a resposta final é sua, é sempre sua. Então, essas almas que são inteiramente confiadas à providência, chuvas voluntárias nas mãos de Deus, são bênçãos divinas que vão fazer germinar, que vão dar muitos frutos, mas que são voluntários. Por quê? Porque precisam decidir no seu coração pela vontade de Deus. Precisam se unir à vontade própria, à vontade de Deus, para que possam fazer inteiramente a vontade de Deus. Quarta característica de servos inteiramente confiados na providência: são santos missionários. Então, quem vive da providência, meu amado, ele não consegue ficar parado, ele é um missionário na sua natureza. Assim como o próprio direito canônico diz da Igreja Católica, né? A Igreja ela é missionária por natureza. Então, esses servos de Maria Santíssima, inteiramente confiados à Divina Providência, são servos missionários. Por isso são livres. Por quê? Porque não tem onde se apegar. Não tem riqueza segundo o mundo, não tem amigos segundo o mundo, não tem parentes segundo a carne. Ou seja, são pessoas que vivem inteiramente de uma confiança absoluta nas mãos poderosas de Deus. Por isso são missionários, por isso são livres, por isso estão dispostos a servir a Deus, por isso são almas que têm o coração apto para servir a Deus. Então, a providência, ela traz a missionariedade. Por quê? Porque nós não servimos a dois senhores, nós servimos a um único e verdadeiro Deus. Não há dinheiro, nós não somos comprados por dinheiro, nós não somos, nós temos o necessário para a nossa sobrevivência, né? Deus nos confere aquilo que é necessário, mas nós somos livres para servir ao nosso Deus. Então, providência é sinal de liberdade, providência é sinal de missionariedade. Quinta característica: congregados e separados do comum, para o bem da igreja, que está enfraquecida e maculada pelos crimes de seus filhos. Então, olha que interessante o que São Luís Maria de Montfort nos ensina. Que os servos de Maria, inteiramente confiados à providência, eles são congregados e separados do comum. Viver da providência não é algo comum. Nunca foi e nunca será. Então, uma pessoa que vive da providência de Deus, ela é uma pessoa que vive no sobrenatural. Ela vive no poder do Espírito, porque não é fácil viver da providência,
né? Você que está aí me ouvindo, você que ainda vai me ouvir, se você conhece alguém que viva da providência, que você possa ter a certeza no teu coração que ela é uma pessoa predestinada por Deus, ela é uma pessoa escolhida, ela foi capacitada pelo Espírito Santo, e além de ser capacitada pelo Espírito Santo, ela foi voluntária, ela quis, ela aderiu a essa vontade de Deus para a vida dela. Ela podia estar aí fazendo mil coisas, até mesmo sendo uma pessoa de muito sucesso, mas ela se rendeu à vontade de Deus, ela se rendeu ao amor de Deus, ela se rendeu à graça de Deus, e por isso hoje ela vive da providência. Eu me recordo que eu trabalhava em escritórios o meu primeiro emprego foi com 14 anos. Hoje eu tenho 45 anos. E o meu primeiro emprego foi em escritório de contabilidade. Então eu comecei a gostar daquilo que eu fazia. E aí eu me formei em técnica contábil. Então, durante anos eu trabalhei dentro de escritórios de contabilidade. Eu comecei como auxiliar fiscal e depois eu terminei como encarregada de escrituração fiscal. Então eu fui muitos anos líder. Fui muitos anos encarregada de seção. E no último ano que eu trabalhei na vida secular, eu estava com um salário de R$3.000. E nessa época eu não era casada ainda, eu era filha única. Então, quer dizer, R$3.000 para uma mulher que é filha única, que não tinha compromisso com ninguém, não tinha namorado, não tinha nada, R$3.000 era bastante, né? Dava para fazer muitas coisas. E eu, nesse tempo que o meu salário, por causa de ser encarregada de seção, e modestamente falando, eu sempre fui muito responsável, muito disciplinada, por isso eu cheguei onde cheguei. Por isso quero dizer para você, mesmo que você não viva da providência de Deus, mas você seja um profissional, que você saiba que disciplina e responsabilidade é o que vai garantir o sucesso na sua profissão. Então, eu sempre fui muito disciplinada e muito responsável. Por isso, eu consegui alcançar toda essa confiança no âmbito profissional. Eu era reconhecida como profissional na minha cidade, em todos os lugares. Todos conheciam o meu trabalho, todos admiravam o meu trabalho, a forma que eu levava a equipe, a forma que eu liderava, a forma que eu tratava e era tratada pelo meu chefe. O meu chefe era uma pessoa muito difícil. E eu consegui contornar toda a situação para a glória do nome de Deus, amém? Então, nesse tempo, eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu recebi esse chamado na alma de viver da providência de Deus. Eu fui chamada para uma missão em Tocantins, onde eu ia ficar 2 anos. Fiquei 6 meses, mas a proposta era 2 anos. E eu abandonei tudo, abandonei salário, abandonei emprego, abandonei a carreira, abandonei tudo. E todos me chamavam de louca, diziam: Valéria, você tem um futuro promissor, você é muito conhecida na cidade, você tem tudo. Mas o chamado de Deus venceu na minha vida. O amor de Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo venceu tudo isso na minha vida, e eu abandonei tudo para servir a Deus. E desde que eu dei o meu sim para Deus, eu nunca mais consegui voltar atrás. Eu não tenho emprego secular até hoje, ainda vivo da providência de Deus hoje. Sou muito feliz nessa situação, acredito no poder de Deus. Quero dizer para você, você que tem um chamado de viver da providência, que você confie em Deus, confie absolutamente em Deus. Deus não vai deixar faltar nada para você. Seja fiel ao Senhor, seja firme no propósito de Deus, seja firme na sua convicção, seja firme na sua atitude, na sua decisão. Acredite que Deus tem o melhor para realizar na tua vida. Você superará todas as dificuldades. Fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes vivemos momentos de insegurança. Sim, vivemos momentos de insegurança. Deus nos prova até o último segundo. Sim, Deus nos prova até o último segundo. Mas a provação, ela só existe para provar virtudes. Então, meu querido, se você tem esse chamado, você é capaz de viver da providência. Então hoje vivo da providência de Deus. Eu, meu esposo Rafael, a missão Chamas Abrasadoras é uma missão de aliança, onde nós vivemos sim da providência de Deus. Então, meu querido, eu quero dizer para você, acredite no poder de Deus. Como diz São Luís Maria de Montfort: congregados e separados do comum, Deus me tirou daquilo que era comum. Deus me tirou daquilo que era consenso de inúmeras pessoas. Era consenso da minha mãe, era consenso da minha família, era consenso do meu chefe. Todo mundo falava: Valéria, é um absurdo isso, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que...
Mas o chamado de Deus foi maior e eu me rendi totalmente ao chamado do Senhor, ao amor de Deus. Eu me rendi verdadeiramente ao amor de Jesus. O amor de Jesus conquistou meu coração. Então, alguém que vive da providência de Deus é alguém que tem um coração que foi ganho para Deus. Não consegue viver da providência quem não ama a Deus acima de todas as coisas. Não consegue, meu amado. Porque hoje o mundo nos proporciona muitas coisas. E as coisas no mundo são muito mais fáceis do que as coisas em Deus. Que nem, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir que alguém patrocine você no mundo do que alguém que patrocine a obra de Deus. Porque as pessoas não têm essa visão de que estar numa comunidade é um serviço prestado a Deus e aos homens. Nós não somos pessoas alienadas, nós servimos a Deus, mas também servimos aos homens. Na sociedade, sim. Nós somos sal e luz do mundo na sociedade. Então, uma pessoa que vive da providência, ela é alguém que serve a Deus, sim, e o operário é digno do seu sustento. Mas essa mentalidade as pessoas ainda não têm. Por que as pessoas não têm? Porque os missionários que vivem da providência têm uma visão errônea, né? Nós que vivemos da providência de Deus, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos mostrar para a sociedade o que é isso. Por que nós vivemos da providência? Não é porque somos folgados, porque não queremos trabalhar, não, nós trabalhamos sim, mas nós trabalhamos aguardando o salário das mãos de Deus. A nossa recompensa virá das mãos de Deus. Nós não fazemos mais por interesse. Eu trabalho 30 dias para receber o salário no fim do mês. Não, eu dou a minha vida para me receber o salário das mãos de Deus quando Ele quiser me dar a sua recompensa. Então, nós que vivemos a providência, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos dizer as maravilhas que como é viver da providência, o que Deus faz, como é que Deus age. Olha, as contas da Casa da Missão vai vencer, como é que Deus faz, como é que vocês fazem para pagar as contas, como é que o dinheiro vem, de onde que vem, de onde que flui, o que acontece. Então, nós precisamos falar das maravilhas, das bênçãos, da predestinação que é viver da providência de Deus. Então, nós somos separados do que é comum, nós vivemos do sobrenatural. Então, viver da providência não é algo comum, é algo sobrenatural, é algo divino, é algo que vem diretamente do coração de Deus. Não é algo humano, não é algo feito porque nós queremos, não é nossa decisão, não é nós que buscamos isso. Não, talvez muitos até podem buscar, mas quando vem o que é, a forma que é, desistem. Por que desistem? Porque não tem um chamado real, entendeu? Ou tem o chamado, mas não unem a sua vontade à vontade de Deus, e por isso dizem não. Porque a pessoa é livre, ela pode até ser predestinada, mas ela é livre poderosamente sobre você, que você possa cada vez mais ser abençoado, um consagrado, um voluntário, amado, muito amado por Deus. E eu quero dizer para você que eu valorizo o teu chamado, porque nós sabemos o que é uma pessoa viver da providência de Deus. Amém? Então, são congregados, são separados do comum, para o bem da igreja. Então, meu querido, viver da providência não é um peso para a igreja. Viver da providência é um chamado para pessoas predestinadas por Deus para o bem da igreja. A igreja precisa de pessoas que vivam da providência. A igreja precisa de pessoas que deem as suas vidas, que confiem a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. A igreja precisa do testemunho de pessoas que abrem mão daquilo que é comum para viver o sobrenatural de Deus. A igreja precisa do testemunho de pessoas que sejam congregadas por Deus, que abandonem tudo por Deus. Por quê? Para que a igreja que hoje é enfraquecida e é maculada, ferida pelo pecado dos seus filhos, sejam abençoadas por essas almas que confiaram as suas vidas para Deus. É por isso que existem pessoas que vivem da providência.
Então nós não podemos julgá-las, nós não podemos maltratá-las. Elas são dignas de todo respeito, elas são dignas de todo amor, elas são dignas de todo carinho, elas são dignas de toda confiança, porque confiaram naquilo que é divino, confiaram no poder de Deus. Sexta característica de um servo de Maria inteiramente confiado à providência: são pobres missionários que hão de habitar em vossa herança, que serão aí nutridos com a divina doçura que lhes haveis preparados. São abandonados à providência, transbordantes das vossas delícias divinas. Olha que coisa linda! Um missionário consagrado à providência, inteiramente confiado à providência, ele traz dentro de si delícias divinas. Então, o missionário consagrado à providência, ele é aquele que você pode se deliciar nele, porque ele carrega dentro de si a pobreza de espírito. Ele carrega dentro de si a confiança de um Deus que não haverá, desculpe, até me emocionei agora. Ele carrega dentro de si a certeza de um Deus que não haverá de faltar. Na certeza de um Deus que não haverá de lhe proporcionar tudo aquilo que ele precisa. Desculpe. Eu me recordei do meu chamado. Desculpe mesmo. Eu me recordei do meu chamado, de quando tudo que eu enfrentei, por ter deixado meu emprego, por ter deixado a minha profissão, por ter deixado o meu salário, por ter tudo que eu ouvi, tudo que eu escuto até hoje, que até hoje as pessoas ainda me chamam de louca. Mas eu quero dizer para você, quando você se entregar à vontade de Deus, aos sonhos de Deus, você conhecerá quem é Deus. Você saberá que a destra poderosa de Deus está sobre a tua vida, que a proteção de Deus está sobre você, que Deus é o Senhor do céu e da terra, que ninguém no mundo fará na tua vida aquilo que Deus faz. Ninguém tratará você como Deus trata. O missionário que vive da providência, que é consagrado inteiramente à providência, é alguém que sabe em quem ele colocou a sua confiança. Esses dias eu estava conversando com o Rafael e eu estava vendo na TV e passou um lugar muito bonito, muito lindo mesmo, uma praia que eu nem me recordo onde era. E eu gosto muito de água, sempre gostei muito de água, piscina, praia. E eu olhei para aquele lugar e eu falei pro Rafael assim, falei, nossa amor, que lugar maravilhoso. Falei assim, nossa, há lugares no mundo que a gente nem sonha em conhecer, que são lugares tão maravilhosos que parece assim, quando nós olhamos, parece uma ilusão, parece real de tão lindo que é. E eu olhei pro Rafael e no momento eu calei, porque eu me lembrei que eu e o Rafael, nós, no nosso matrimônio, a gente não teve nem viagem de lua de mel, porque a gente não tinha dinheiro. Nós já éramos consagrados a Deus nessa época, então nós não viajamos. Nós ficamos aqui mesmo. E no dia seguinte, nós já íamos começar um grupo de oração. No dia seguinte do nosso matrimônio. Nós casamos no dia 2 de março, no dia 3 de março de 2010, de 2013 ou 2010. 2010 começamos com a missão. Dia 2 de março de 2013, nós íamos iniciar um grupo de oração. Então nós não viajamos, nós nem tivemos lua de mel. Aí nesse dia
eu falei assim, nossa, parece lugares irreais, né? Como, por exemplo, lugares que nós sonhamos em conhecer. Fátima, Roma, os lugares de peregrinação mariana, os lugares para conhecer um desses lugares, né? Quem sabe um dia nós teremos a nossa viagem de lua de mel. E aí eu fiquei pensando, eu falei sim, mesmo com todas essas, muitas vezes, essas privações, eu falei para Deus, hoje antes de começar essa live, eu disse para Deus, eu te ofereço todas as minhas tribulações, todas as minhas provações, em união ao teu sacrifício da cruz, pela salvação da minha alma, pela salvação da alma do meu marido, então, pela toda a missão Chamas Abrasadoras. Então eu quero dizer para você, filho, você que vive da providência, muitas vezes nós sonhamos algumas coisas que hoje para nós são irrealizáveis, mas eu tenho certeza que Deus não nos permitirá irmos embora sem antes realizar os nossos sonhos, porque um dia nós realizamos o sonho de Deus. E Deus me deu uma palavra muito forte antes do início dessa live, quando Ele diz, cumpre tudo o que foi fixado agora, porque quando for a tua hora, tu receberás a tua recompensa. Então hoje é a sua hora, eu estou aqui por você. Eu estou aqui pela sua alma, pela alma de inúmeras pessoas que ouvem as nossas formações, que vivem o nosso carisma, que fazem parte da nossa história. Por quê? Porque hoje é o tempo que eu preciso me dar para alguém. Eu preciso me dar por vocês. Eu preciso me dar pelas almas. Haverá o meu dia. O dia que eu receberei a minha recompensa. Mas hoje eu não posso pensar na minha recompensa. Eu preciso pensar na salvação das almas. Então esse é um consagrado mariano que vive inteiramente da providência de Deus. Ele confia que hoje ele está a serviço. Ele é um voluntário. Ele disse sim. Ele é uma bênção, uma chuva voluntária. Por isso, hoje ele é um pobre missionário, abandonado à providência, mas ele transborda as delícias divinas. Então eu quero dizer para você hoje que vive da providência é uma delícia servir a Deus. Não há coisa melhor, não há coisa maior, não há... os nossos olhos veem coisas que ninguém vê, os nossos ouvidos ouvem coisas que ninguém ouve, porque Ele está conosco. Ele conquistou o nosso coração. Ele é o amado da nossa alma. Ele é aquele que nós confiamos a nossa vida. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é tudo na nossa história. Por isso eu quero dizer para você, você que vive da providência, seja muito, muito, muito abençoado por Deus nessa noite. Porque eu confesso que eu nem ia falar tudo isso, mas é Deus que está me direcionando. Então Deus tem algo a fazer naqueles que vivem na providência de Deus. Eu tenho certeza. Amém? Então, sétima característica, os misteriosos animais de Ezequiel, enviados à Igreja de Cristo, que possuem a humanidade do homem, de desinteressada e benfazeja caridade para com o próximo, de olhos de homem para o próximo. Então, os consagrados marianos, confiantes inteiramente à providência de Deus, eles são equiparados à visão dos animais de Ezequiel, do livro de Ezequiel, onde eles possuem a humanidade do homem. Qual é a humanidade do homem? É uma humanidade desinteressada, benfazeja, a humanidade do homem de desinteressada e benfazeja caridade para com o próximo. Então, a humanidade do homem é a caridade. O que é que torna um homem humano? A caridade. O amor de Deus acima de todas as coisas que faz amá-lo o próximo. É como eu estava testemunhando para você. Hoje eu vivo para o próximo. E alguém vive para mim. Então essa é a troca de um missionário inteiramente confiado à providência de Deus. É saber que você dá a vida por alguém e alguém também em algum lugar do mundo está dando a vida por você. Então essa caridade para com o próximo, ela vem de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Porque nós só conseguimos ter caridade para com o próximo quando nós amamos a Deus. Por isso o consagrado mariano, ele tem a humanidade do homem, a caridade benfazeja para com o próximo. Por quê? Porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. E ele ama o próximo com o amor de Deus. Ele é fiel cumpridor do primeiro mandamento.
Abraça o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como o Senhor te ama. Então ele é alguém que experimenta o amor de Deus e por isso ele usa de caridade para com o próximo. Ele é também aquele que tem a coragem do leão, a santa cólera, de ardente e prudente zelo contra os demônios e filhos da Babilônia, contra vossos inimigos. Então, o consagrado mariano, confiado à providência de Deus, os inimigos de Deus se tornam seus inimigos. Por isso ele tem a coragem do leão, ele tem a santa cólera, ele tem o ardente e prudente zelo contra os demônios e contra os inimigos de Deus. Por isso o consagrado mariano, muitas vezes, ele não tem trava na língua, né? Ele tem zelo pelas coisas de Deus. Os inimigos de Deus são os seus inimigos. Por quê? Porque ele tem a coragem do leão. O leão da tribo de Judá se faz presente na sua vida. O leão da tribo de Judá, a coragem do leão da tribo de Judá se faz no seu coração. Amém? Ele tem a força do boi por seus trabalhos apostólicos, por sua mortificação contra a carne, de olhos contra si próprio. Por isso ele também possui dentro de si a força do boi, de seus trabalhos apostólicos e por sua mortificação contra a carne. Então, um consagrado mariano, meu amado, por que algumas pessoas olham para os consagrados marianos e dizem assim, nossa, mas parece que nada abala vocês. Abala, mas as coisas externas nos abalam, mas nós somos fortificados pela força do boi. Ou seja, o que nos fortifica? O que fortifica um missionário mariano, um consagrado mariano, que vive inteiramente da providência de Deus? Os trabalhos apostólicos. Por isso, aquele que vive da providência, lembra que eu falei no início? Ele trabalha, mas ele trabalha para Deus. Ele trabalha para Deus na vida das outras pessoas. Ele trabalha para Deus evangelizando, ele trabalha para Deus na sua comunidade, ele trabalha para Deus na igreja, ele trabalha para Deus tendo a caridade, ele trabalha para Deus sendo corajoso, ele trabalha para Deus na vida das outras pessoas. Por isso ele tem a força do boi. O que fortalece um consagrado mariano que vive inteiramente da providência de Deus é o seu trabalho apostólico e a sua mortificação contra a carne. Por isso os consagrados marianos vivem a modéstia, não só das roupas, mas dos olhos, dos sentidos, de tudo. O consagrado mariano, ele tem uma vida lutando contra a carne. A carne é ruim, Valéria? Não, a carne não é ruim. A carne ela foi dada por Deus, mas nós precisamos purificar a nossa carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, pela mortificação, santifique a nossa carne. Então, por isso, o consagrado mariano, ele tem a força do boi, porque ele vive a mortificação e os trabalhos apostólicos. O consagrado mariano, ele tem a agilidade da águia, por sua contemplação em Deus de olhos para vós. Ou seja, a agilidade da águia, ou seja, o consagrado mariano é alguém que contempla a Deus. Mesmo nos seus trabalhos apostólicos, ele é alguém de contemplação. Ele contempla a Deus até mesmo nos seus trabalhos apostólicos, até mesmo na sua vida cotidiana. Ele consegue contemplar a Deus, por quê? Porque a sua alma está unida a Deus. Amém? Então, oitava característica de um consagrado mariano: os imitadores dos apóstolos, que pregam com grande poder, o poder da voz, virtude magna, com grande força e virtude, grande e esplêndida, comovendo todos os espíritos e corações nos lugares onde pregarem. Então, o consagrado mariano que vive inteiramente da providência de Deus, ele é um missionário, ele é alguém, ele é um pregador, ou seja, ele tem as palavras de Deus na boca, e não só no coração, como já foi dito numa outra reflexão da oração abrasada. Ele tem a palavra de Deus na boca, ele prega com força, ele prega com poder, ele comove os espíritos e os corações nos lugares aonde ele vai. Porque o consagrado mariano, ele tem essa unção especial de Deus, de comover corações, de abrir corações. Por isso, quando nós vamos estudar um pouco o ministério de pregação de Montfort, nós vamos ver que onde Montfort colocava os pés, pessoas se convertiam, pessoas batiam no peito, gritando, porque queriam voltar para Deus, se arrependendo dos seus pecados. Por quê? Porque eles trazem dentro de si essa unção especial de Deus, a unção para pregar, o poder da voz, com virtude multa,
virtude magna, porque com grande força e virtude para comover os corações e os espíritos, uma unção especial de Deus, para que as almas possam se converter para Deus. Nona característica, a quem o Espírito Santo haverá de dar palavra, boca e sabedoria. Então os consagrados marianos, amado, cuidado. Os consagrados marianos, eles têm palavra, eles têm boca e eles têm sabedoria. Assim é acompanhado o ministério de um homem, um consagrado mariano, inteiramente confiante à providência divina. Ele ganha da parte de Deus a unção para comover corações e os espíritos humanos, e ele ganha palavra, boca e sabedoria. Essa é uma unção especial de Deus para os consagrados marianos, que inteiramente são entregues e confiantes à providência divina. Amém? 10ª característica, a quem os inimigos de Deus e vossos não poderão resistir. Um consagrado mariano, os inimigos de Deus não resistem a um consagrado mariano. Onde há um consagrado mariano inteiramente confiante à presença de Deus, o inimigo cai por terra. Por isso eu quero dizer para você que é um consagrado mariano inteiramente confiante à providência divina. Mesmo que você esteja passando por tentações, mesmo que a sua família esteja passando por tribulações, saiba você que a Virgem Maria vai esmagar a cabeça da serpente. Como na última live da reflexão da oração abrasada, as tribulações existem só para que sejam comprovadas as nossas virtudes, a graça de Deus em nós e o poder da Virgem Maria de esmagar a cabeça da serpente. Então eu profetizo sobre a tua vida que toda tribulação, que todo dardo inflamado do inimigo, que toda ação de Satanás, ela só existe na tua história para comprovar a graça de Deus sobre você, para comprovar a virtude de Deus derramada sobre você e para comprovar o poder da Virgem Maria para esmagar a cabeça de Satanás. Você tem palavra, você tem boca e você tem sabedoria. Você tem as delícias de Deus dentro de você. Você carrega a força da providência de Deus, da predestinação divina. Você é um consagrado mariano e você tem no teu coração força, virtude para comover espíritos e corações. Você tem o poder confiado por Deus à tua vida, para que nenhum inimigo de Deus possa resistir sobre você. Eu profetizo isso sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido Rafael, sobre a missão Chamas Abrasadoras e sobre você que está me vendo agora. Por isso, 11ª característica, um consagrado mariano confiante à providência divina, ele é um predileto de Jesus, tomado por suas complacências na qualidade de rei das virtudes, que em todas as suas missões só tem por objeto dar toda a glória das vitórias que alcançarem sobre vossos inimigos. O consagrado mariano, ele é um predileto de Jesus. Por quê? Porque em todas as suas missões, o único desejo do consagrado mariano é dar toda a glória de todas as vitórias alcançadas sobre os seus inimigos a Deus, o único Senhor de toda a glória, de toda unção e de todo poder. Assim é que vive um consagrado mariano, inteiramente confiante à providência divina. Toda a glória das nossas obras é unicamente para Deus. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. 13ª característica, 12ª característica, abandonados à providência e devotos a Maria Santíssima, com as asas prateadas da pomba, pureza da doutrina e dos costumes, com as asas douradas de perfeita caridade para com o próximo, suportando-lhe os defeitos de grande amor a Jesus Cristo para levar a sua cruz. Então, o consagrado mariano, e sendo devoto a Maria Santíssima, ele tem asas prateadas da pomba. Quais são as asas prateadas da pomba? A pureza da doutrina e a pureza dos costumes. Então, um consagrado mariano, inteiramente confiante à providência divina, ele ganha asas. Ele consegue voar, ele consegue ir além do natural. Ele é alguém que voa para o sobrenatural de Deus. E ele é alguém que ganha asas prateadas, ou seja, a pureza dos costumes e a pureza da doutrina. O consagrado mariano, ele não tem medo de pregar a doutrina da Igreja Católica.
O consagrado mariano, ele não tem medo de pregar a tradição da Igreja Católica. O consagrado mariano, ele traz dentro de si a pureza da doutrina e a pureza dos costumes. Ele ganha as asas prateadas da pomba e ele ganha também as asas douradas às costas. Quais são as asas douradas do consagrado mariano? A perfeita caridade para com o próximo, para suportar os defeitos, de grande amor a Jesus e para levar a sua cruz. Então o consagrado mariano que ganha asas douradas sobre as costas, ele consegue suportar os defeitos do próximo, ele consegue amar a Jesus acima de tudo e carregar a sua cruz. Eu quero dizer para você, carregar a cruz, carregar a sua cruz, muitas vezes, é carregar sobre si os defeitos do próximo. E sem poder recriminá-lo, sem poder julgá-lo, mas unicamente amá-lo. Porque nós amamos a Jesus acima de todas as coisas. Então o consagrado mariano, ele ganha asas, asas prateadas da pomba e as asas douradas às costas. Ele voa. O consagrado mariano é aquele que tem asas. O consagrado mariano é aquele que voa. O consagrado mariano é aquele que ele voa, alça voos altos para Deus. O consagrado mariano é aquele que vai além, é aquele que vive o sobrenatural, é aquele que anda sob asas. Eu queria dizer para você, você que é um consagrado mariano, que você possa entrar nessa atmosfera espiritual que nós estamos agora, e que possa voar sobre essas asas, as asas prateadas da pomba, a pureza da doutrina, a pureza dos costumes, e as asas douradas às costas, as asas do amor ao próximo, as asas de poder suportar os defeitos do próximo, as asas de amar a Jesus acima de todas as coisas, e as asas para levar a nossa cruz. É sobre essas asas que nós andamos. Eu convido você a viver o sobrenatural agora, que você possa saber que quando você, consagrado mariano, quando você anda, você não anda sobre as suas próprias pernas, você anda sobre as asas do Altíssimo, as asas prateadas da doutrina e da pureza de costumes, e as asas douradas às costas, as asas do amor ao próximo, para suportar os seus defeitos e para amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas, e para levar a sua cruz. O consagrado mariano, ele é uma pessoa espiritual, ele não é preso, não é afetuoso às coisas da terra. O consagrado mariano, ele consegue ver as coisas com o olhar do espírito. O consagrado mariano, ele é um homem espiritual, ele tem uma espiritualidade profunda. Esse é um consagrado mariano que vive inteiramente da providência de Deus. Eu acabei de ver aqui o Cássio da comunidade MEF entrando. Cássio, essa pregação é para nós. Essa formação hoje é para nós. Convido você a ouvir depois, desde o início. Passar para a Rosa, passar para o Rafael, passar aí para o pessoal do MEFA. Essa formação é para nós. Nós vivemos do Espírito. Nós somos homens e mulheres espirituais. Nós não andamos somente sobre pés e pernas. Nós andamos sobre asas. As asas da caridade, as asas do amor ao próximo, as asas douradas sobre as costas. As asas douradas que estão nas nossas costas, elas têm poder para amar o próximo. As asas douradas que estão nas nossas costas, elas têm poder, meu amado, para suportar qualquer defeito, para amar qualquer pessoa. As asas douradas que estão nas nossas costas têm poder para amar a nossa família, tem poder para amar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos irmãos de comunidade, tem poder para amar os pecadores. As asas douradas que estão nas nossas costas, elas batem para nos dar a graça de amar a Jesus acima de todas as coisas, e a graça, meu amado, de levar a nossa cruz. As asas prateadas que estão conosco, elas têm poder para nos fazer amar a doutrina da Igreja Católica, para nos dar a pureza da doutrina e a pureza dos costumes. Nós não nos entregamos a qualquer moda, nós não nos rendemos a qualquer ideologia, nós dizemos não àquilo que é contra a vontade de Deus, porque nós não andamos, mesmo que cortem as nossas pernas, mesmo que cortem os nossos pés, nós temos asas. Nós temos asas prateadas da pomba, nós temos asas douradas nas costas. Asas prateadas da doutrina, asas prateadas dos costumes, asas douradas do amor ao próximo, do amor a Deus acima de tudo e do amor à cruz.
a cruz de Cristo e a cruz de cada dia. 13ª característica: aqueles que estarão sobre a montanha do Selmon, missionários separados do mundo, por Jesus, o Rei dos céus, o Rei dos reis, para torná-los mais brancos que a neve. Observação: a montanha de Selmon, a montanha de Deus, abundante, fértil, forte, coagulada, em que Deus se compraz maravilhosamente, na qual Deus habita e há de habitar até o fim, misteriosa, de que nos dizeis tantas maravilhas. Quem é a montanha de Selmon, que São Luís Maria de Montfort fala? Que nós estamos sobre a montanha de Selmon. A montanha de Selmon não é um lugar físico. A montanha de Selmon se chama Bem-aventurada Virgem Santíssima, Bem-aventurada Virgem Maria, a diletíssima esposa do Espírito Santo, a mãe de Deus Filho, a filha de Deus Pai, de base sobre o cimo das mais altas montanhas. Um consagrado mariano inteiramente confiante à providência de Deus é aquele que vive sobre a montanha de Selmon, sobre a bem-aventurada Virgem Maria. E essa montanha, ela é abundante e fértil, ela é de Deus, ela é forte, ela é coagulada, ela é em quem Deus se compraz maravilhosamente, ela é aquela onde Deus habita até o fim. Ela é a misteriosa de qual Deus nos fala tantas maravilhas. É essa montanha que nós habitamos. O nosso esconderijo não é físico, o nosso esconderijo é a bem-aventurada Virgem Santíssima. É nela que nós nos refugiamos, é nela que nós estamos. Por que que ela é coagulada? Porque o sangue de Jesus está nela. Por isso, meu querido, nós estamos sobre o monte de Selmon, sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Nós estamos no cume do monte, nós estamos com a bem-aventurada Virgem Santíssima. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, você que vive da providência de Deus como eu. A Virgem Maria é o local onde nós estamos. Ela é a nossa montanha. Ela é o nosso lugar de descanso, ela é a nossa base, ela é o nosso refúgio. Nós estamos com a Santa Mãe de Deus. Por isso, 13ª característica: os consagrados marianos, inteiramente confiantes à providência de Deus, são vocacionados. Eles são elegidos e predestinados para convosco habitar nessa abundante e divina montanha. Eles são reis da eternidade, eles desprezam a terra, eles se elevam para Deus, eles são mais brancos do que a neve, pela união a Maria, vossa esposa, formosa, pura e imaculada. Eles são enriquecidos do orvalho do céu, eles são enriquecidos da fecundidade da terra, eles são enriquecidos de todas as bênçãos temporais e eternas, de que está cheia a bem-aventurada Virgem Maria. Eles são os novos Moisés, por suas ardentes súplicas, pelos seus dardos contra seus inimigos, para prostrá-los ou convertê-los. Esses são os consagrados marianos, que aprenderão da própria boca de Jesus Cristo a inteligência das suas 8 bem-aventuranças. Eles são transfigurados por Cristo como no Tabor, mortos por Cristo, com Cristo como no Calvário, e elevados em Cristo ao céu como no Monte das Oliveiras. Olha isso, um consagrado mariano, ele é louco. Um consagrado mariano, ele tem fé. Ele acredita em cada palavra que São Luís de Maria de Montfort diz. Essa promessa está sobre mim, essa promessa está sobre você, que é um consagrado mariano inteiramente confiante à providência de Deus. Olha isso. Nós somos vocacionados, nós temos uma vocação. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos vocacionados, nós somos eleitos, nós somos predestinados por Deus. Deus nos quis, Deus nos fez, Deus nos capacitou, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou para sermos reis da eternidade. Você pode ser menosprezado aqui, você pode ser rejeitado aqui, você pode ser ignorado aqui, você pode ser maldito aqui, você pode ser, meu filho, pelos homens, você pode ser qualquer coisa, mas tudo isso vai contribuir para que você seja rei na eternidade.
Deus vai permitir que até os nossos inimigos vão para o céu para nos ver reinando lá. Deus vai permitir até que os nossos inimigos, eles possam ir para o céu para nos ver reinando, porque nós vamos reinar na eternidade. Isso é promessa de Deus. Isso não é promessa humana, isso é promessa de Deus. Nós desprezamos a terra porque nós vamos nos elevar para Deus. Porque aqui nesta terra nós nos elevamos para Deus. Por isso, nós somos mais brancos do que a neve. Por que que nós vamos ser mais brancos do que a neve? Porque nós somos servos da Imaculada, daquela que é pura, daquela que é sem mancha, daquela que é sem pecado, daquela que foi concebida sem pecado. Meu querido, nós somos enriquecidos do orvalho do céu, da fecundidade da terra e de todas as bênçãos temporais e eternas. O que os homens olham hoje para nós e dizem que para nós é maldição, eles podem ter por maldição porque não confiam no Deus do céu e da terra. Mas aquilo que para eles é maldição, para nós é bênção. É bênção para nós ser perseguidos, é bênção para nós ser rejeitados, é bênção para nós sermos tribulados, é bênção para nós sermos traídos, é bênção para nós termos os nossos sofrimentos para unirmos aos sofrimentos de Cristo na cruz, para completar os sofrimentos de Cristo na cruz, porque nós vamos reinar na eternidade e vamos ser elevados para o céu. Não esqueça que você pode perder suas pernas e seus pés, mas você não perderá suas asas. Nós não perderemos as asas. Por isso, meu querido, nós somos como os novos Moisés, ardentes em súplicas, dardos contra seus inimigos para prostrá-los e convertê-los. As súplicas que fazemos pelos nossos inimigos é para prostrá-los e para convertê-los. E eles se prostrando diante de Deus, se convertendo para Deus, eles vão para o céu. E quando chegarem no céu, eles vão nos ver reinar na eternidade. Isso é promessa de Deus. Um inimigo seu se converte, um inimigo seu se prostra, porque Deus vai levá-lo para o céu, para ver você reinar na eternidade. Para que ele veja que toda rejeição, que todo sofrimento, que toda dor e tribulação serviu para que você pudesse ser elevado para Deus. Por isso, São Luís Maria de Montfort, ele ainda vai dizer para nós que nós somos transfigurados com Cristo como no Tabor, que nós somos mortos com Cristo como no Calvário, mas que nós seremos elevados para o céu como no Monte das Oliveiras. Você é transfigurado com Cristo como no Tabor. Eu profetizo isso sobre a minha e a tua vida. Nós somos transfigurados com Cristo como no Tabor. Nós somos mortos com Cristo como no Calvário. Mas nós também somos elevados com Cristo como no Monte das Oliveiras. Que você nessa noite possa sonhar com o céu. Que você nessa noite possa usar das suas asas. Que você nessa noite possa usar das asas de prata como da pomba e das asas douradas nas suas costas. Que você possa usar da humanidade do homem, da coragem do leão, da força do boi e da agilidade da águia, para que você possa ser segundo o coração de Deus. Se você já é, meus parabéns. Se você não é, Deus está te chamando. E se você foi e deixou de ser, Deus está te capacitando para voltar. Tu és um consagrado mariano, inteiramente dedicado, confiante à providência de Deus. Que Deus abençoe você. Amanhã vamos fazer o último dia da oração abrasada, que através dessa live de hoje, que para mim foi uma surpresa também, que Deus renove a nossa consagração mariana, a nossa vocação divina, a nossa eleição e predestinação, e que nessa noite nós possamos voar com as asas de prata da pomba, com as asas douradas nas costas, com a humanidade do homem, com a coragem do leão
com a força do boi e com a agilidade da águia. Que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria da Missão Chamas Abrasadoras. Até a próxima live, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima.